Olá, amigos do canal Na Comunhão dos Santos. Hoje iremos falar do venerável Papa Pio XII, que teve um pontificado frutuoso e uma pena que não seja ainda canonizado, porém, aguardamos a Santa Mãe Igreja no seu veredito. Pois bem, vamos à sua história. Em 2 de março de 1876 nascia em Roma Eugenio Pacelli, filho do Filippo e Virginia Graziosi. Em 2 de março de 1939 assumia o papado com o nome de Pio XII. Foi o primeiro Papa romano desde 1724 e o do século XX a exercer o magistério extraordinário da infalibilidade papal, invocado por Pio IX quando definiu o dogma da Assunção de Maria em 1950 na sua encíclica Munificentissimus Deus. Ao todo criou 57 cardeais em 2 consistórios. Em seu pontificado, o Papa Pio XII canonizou 8 santos, incluindo o Papa Pio X, e beatificou 5 pessoas. Pio XII efetuou a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria em 1942. Em 1965, durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI anunciou o início da causa da sua beatificação. Em 8 de maio de 2007, a Congregação para a Causa dos Santos reconheceu que Pio XII praticou as virtudes teologais e as virtudes humanas em grau de heroísmo, submetendo a Papa Bento XVI a decisão de declará-lo venerável, o último estágio que antecede à declaração de beato. A congregação revisou 3.000 páginas de documentos e testemunhos sobre a vida de Pio XII. Porém, em dezembro de 2007, Bento XVI determinou o estudo mais aprofundado de alguns documentos, criando para este fim uma comissão dentro da Secretaria de Estado. Ao celebrar em 2008 na Basílica de São Pedro os 50 anos da morte do servo de Deus Pio XII, Bento XVI exortou a rezar a fim de que continue felizmente a causa de beatificação. No dia 19 de dezembro de 2009, Bento XVI proclamou o venerável, ao promulgar o decreto que reconhece as virtudes heroicas do servo de Deus Pio XII. Agora espera-se a existência de um milagre realizado por sua intercessão para ser declarado beato. Há mais de 100 anos, em 13 de maio de 1917, quando Nossa Senhora de Fátima apareceu pela primeira vez em Portugal, Eugenio Pacelli foi consagrado arcebispo e anos depois se tornou o Papa Pio XII. Com 41 anos de idade, Dom Eugenio Pacelli recebeu a consagração episcopal na Capela Sistina, no Vaticano, das mãos do Papa Bento XV, que estava no 3º ano de seu pontificado. Esta não é a única coincidência mariana na vida de quem seria o sucessor de São Pedro pelo período de 2 de março de 1939 a 9 de outubro de 1958, quando faleceu. Em 3 de abril de 1899, o recém-ordenado Pio Eugenio Pacelli celebrou sua primeira missa na Basílica Papal de Santa Maria Maior, onde está a imagem mariana da Salus Populi Romani, diante da qual o Papa Francisco sempre reza antes e depois de cada uma de suas viagens internacionais. O Papa Pacelli também consagrou o gênero humano ao Imaculado Coração de Maria em 1942. Durante seu pontificado, Pio XII também foi quem proclamou o dogma da Assunção da Virgem Maria em corpo e alma à glória do céu em 1º de novembro de 1950 com a Constituição Munificentissimus Deus. Antes da proclamação do dogma, o Papa Pacelli viu várias vezes algo semelhante ao milagre do Sol, que ocorreu em outubro de 1917, em Fátima. Segundo relatou Andrea Tornielli em Vatican Insider, em 2017, Pio XII escreveu em uma folha que foi surpreendido por um fenômeno que antes nunca tinha visto. O Sol, ainda bastante alto, parecia um globo opaco amarelado, rodeado por um círculo luminoso que movia-se ligeiramente para fora, tanto girando como se movendo da esquerda para a direita e vice-versa. Mas, dentro do globo viam-se movimentos muito fortes com toda clareza e sem interrupção.
viu este fenômeno enquanto caminhava nos jardins do Vaticano em 30 de outubro, véspera da proclamação do dogma da Assunção, e considerou-o como sendo uma confirmação do que ia fazer 2 dias depois, após ter recebido apenas 6 respostas com algumas preocupações, de um total de 1.181 provenientes de todo o mundo, depois de uma consulta que começou em 1946 de forma reservada. O fenômeno se repetiu em 31 de outubro, em 1º de novembro, quando proclamou o dogma, e em 8 de novembro, e depois nunca mais viu. O pontífice escreveu que tentou em outros dias, na mesma hora da tarde e em condições atmosféricas semelhantes, olhar para o Sol para ver se o mesmo fenômeno aparecia, mas em vão, não pude olhá-lo nem sequer por um instante, a vista ficava imediatamente deslumbrada. Além disso, em 11 de outubro de 1954, mediante a encíclica Ad Caeli Reginam sobre a realeza da Santíssima Virgem Maria, Pio XII estabeleceu a festa de Nossa Senhora Rainha, que atualmente é celebrada no dia 22 de agosto. Em um artigo publicado em 1998 no Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, Emilia Paola Pacelli recordou que o Papa Pio XII foi enterrado em 13 de outubro de 1958, exatamente 41 anos após a última aparição de Nossa Senhora de Fátima. E faleceu no dia 9 de outubro de 1958. A grande devoção de Pio XII à Nossa Senhora não impediu a difusão da lenda negra que o acusa de ser antissemita e cúmplice dos nazistas durante a ocupação alemã da Itália na Segunda Guerra Mundial. No entanto, as investigações de diferentes historiadores mostraram que as acusações contra o pontífice são falsas, porque, através das instituições da Igreja, o Papa Pio XII ajudou a salvar cerca de 800 mil judeus. Em 19 de julho de 1943, a cidade de Roma foi bombardeada por centenas de aviões aliados que provocaram a morte de cerca de 3.000 pessoas e deixou milhares de feridos em vários locais da Cidade Eterna, como o bairro de San Lorenzo. Enquanto as bombas ainda caíam, o Papa Pio XII saiu às ruas para consolar, ajudar e dar esperança a todos, não só aos católicos. Junto ao venerável Pio XII estava Dom Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paulo VI. Em 19 de julho de 1943, a cidade de Roma foi bombardeada por centenas de aviões aliados que provocaram a morte de cerca de 3.000 pessoas e deixou milhares de feridos em vários locais da Cidade Eterna, como o bairro de San Lorenzo. Enquanto as bombas ainda caíam, o Papa Pio XII saiu às ruas para consolar, ajudar e dar esperança a todos, não só aos católicos. Junto ao venerável Pio XII estava Dom Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paulo VI, que em outubro deste ano será canonizado pelo Papa Francisco, o qual em diferentes ocasiões defendeu a memória do Papa Pacelli. A história deste dia trágico é contada pelo historiador italiano Giulio Alfano, que assinala que o Papa Pacelli chegou ao bairro San Lorenzo quando o ataque aéreo ainda estava acontecendo. Segundo informa o jornal Avvenire dos bispos italianos, Alfano explicou que, da janela do Vaticano, o Santo Padre viu os aviões chegarem e advertiu acerca do perigo. Naquele dia Pio XII realmente ganhou o título de Defender Civitatis, defensor da cidade, que lhe seria conferido em seguida. O também professor de filosofia política da Pontifícia Universidade Lateranense em Roma explicou que pôde reconstruir os acontecimentos com o testemunho do falecido cardeal Fiorenzo Angelini, que naquela época servia em uma paróquia local, e com o da sua própria mãe. A mãe do historiador, Maria Rigi, recordou que naquele dia podia ver cadáveres na terra, crateras de bombas, morte, sangue e devastação em todos os lugares. As bombas não respeitaram nada, nem o túmulo da família Pacelli no cemitério. Rigi podia ver o Papa quando saiu para ajudar as pessoas de Roma e recordou: eu o vi a cerca de 50 metros, com suas vestes brancas que foram manchadas de sangue, rezando e abençoando os vivos e os mortos, acompanhado apenas por 2 pessoas,
o conde Enrico Pietro Galeazzi e o então Dom Giovanni Battista Montini, o futuro Paulo VI. Com ambos, o Papa chegou ao Vaticano depois passar por cerca de 8 ou 9 quilômetros que não eram fáceis de percorrer, porque o bombardeio ainda não havia terminado. O carro pequeno do Papa poderia ter sido mais um alvo, contou Alfano. O historiador explicou que Pio XII desafiou as circunstâncias, saindo sem escolta, algo impressionante naquele momento, antes de aproximar-se dos romanos nesta tragédia. Em março de 2019, o Papa Francisco autorizou a abertura dos arquivos secretos do Vaticano relacionados ao pontificado de Pio XII. Com eles, será possível conhecer a verdade sobre a atuação da Igreja durante o pontificado de Eugênio Pacelli. Estes documentos estarão disponíveis para pesquisadores e historiadores a partir deste ano de 2020. Padre Pio sabia o que aconteceu com o Papa Pio XII depois de sua morte. Em 9 de outubro de 1958, no mesmo dia em que o Papa Pio XII morreu em Castel Gandolfo, Roma, a irmã Pascalina Lenerti escreveu uma carta a San Giovanni Rotondo a um monge, a fim de saber quais eram os pensamentos do Padre Pio sobre o Papa Pio XII. O monge que recebeu a carta, perguntou a Padre Pio sobre a morte do Papa. Padre Pio, com um rosto quase transfigurado, disse: "Ele está no paraíso." O monge não queria acreditar e ele perguntou novamente: "Você o viu no paraíso?" E o Padre Pio respondeu: "Sim, eu ouvi no paraíso sobre este evento." Padre Agostino de São Marco em Lamis, anotado em seu diário em 18 de novembro de 1958, Padre Pio estava muito triste pela morte do Papa Pio XII. Mas Nosso Senhor permitiu ouvir o Papa na glória do paraíso. Pois bem, amigos e amigas, rezemos pedindo a Deus a graça de conceder mais um santo em nossos altares. Que o testemunho de Pio XII nos encoraje mesmo nas tribulações a encontrarmos o sentido da fé que está em Cristo Jesus e na Mãe Igreja. Rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Papa Pio XII, intercedei por nós. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus com as bênçãos da Virgem Maria.